Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir no capítulo 19, irmãos. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Grife isso aí. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, nós vemos aí algo interessante. Quando Eliseu, ele é chamado por Deus para a obra, você não vai ver um diálogo entre eles. Você não vai ver Elias conversando com Eliseu e tentando convencê-lo, persuadi-lo. Você vai ver apenas um movimento. Quando um passa pelo outro, Elias pega a sua capa e lança sobre Eliseu, e aquilo basta. E quando ele faz esse movimento, imediatamente há uma sintonia espiritual, há um discernimento, há uma clara evidência do que estava acontecendo, porque não era só o ato de Elias sobre Eliseu, mas Eliseu recebe aquele ato, entende aquele ato. Não precisam de muitas palavras para um bom entendedor. Quantas palavras precisam? Uma só. Quanto tempo faz que você ouviu falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? E que ninguém vai ao Pai senão através dele? Quantas palavras você viu nesse versículo? Lá em João 14, versículo 6. Quantas palavras são necessárias para que você entenda o seu chamado em Cristo Jesus? Aqui no acontecido, veja, por favor, medite comigo. Versículo 20. Então deixou os bois, depois que o manto veio sobre ele, né? Deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Você não ouve aqui palavras, mas você ouve uma atitude imediata, uma resposta imediata. Ele estava trabalhando, ele estava com a sua 12ª junta de bois. Ele estava trabalhando na lavoura, na criação de gado, ele tinha o seu trabalho secular. Era dali que ele tirava o seu sustento e o sustento da sua casa. Mas quando acontece o fato, você não vai ouvir nem da parte de Elias um convencimento a Eliseu para que ele abrisse mão, abdicasse de qualquer coisa, e nem da parte de Eliseu retrucando, Eliseu dizendo: mas Senhor, eu tenho aqui 12 juntas de bois, eu tenho o meu trabalho, eu não posso largar assim do dia para a noite. Quem já disse isso para Deus? Senhor, eu tenho minhas tarefas, eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho minhas coisas, eu não posso largar isso do dia para a noite. O Senhor tem me chamado para pregar o evangelho, para ganhar almas, mas eu não posso largar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E muitas vezes Deus te chama e para te iniciar, e você diz: mas eu não posso. Nesse momento aqui, Eliseu olha, vê onde Elias foi, depois de lançar a capa, e corre após ele e diz: Senhor, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. A única coisa que importava para ele era beijar o pai e a mãe. Olha que quando Jesus vai levantar os 12, lá no Novo Testamento, a ordem de Jesus é: não se importem com nada. Meu pai morreu, deixa os mortos enterrarem os mortos. Senhor, deixa eu me despedir da minha família. Senhor, isso e aquilo outro. Claro e evidente que cada um tinha uma vida e todos deveriam
naquele momento, se despedir daquela vida. E a importância que nós vemos no chamamento de Deus é que só será salvo aquele que se despedir dessa vida. Você não pode ficar entra dia, sai dia, entra ano e sai ano, entre os meses, os anos e décadas, e você está dentro da igreja ouvindo o chamamento de Deus para a sua salvação, e através de você para a salvação de muitas vidas, e você ainda está preso às coisas desse mundo, ainda está preso às suas, digamos assim, prioridades. Então ele diz assim, Elias responde, vai e o quê? E volta. Diga para o seu irmão, você vai sair hoje do culto? Mas volta. Você vai, mas volta. Me lembra aí no final do culto dizer isso para você. Eu vou dizer, vão, mas volta. E o motivo, hoje você vai sair desse lugar para se despedir da vida velha. Quem crê assim? Estou todo arrupiado. Quem crê? Você vai sair dessa igreja hoje aqui para se despedir da velha vida, das coisas passadas, das coisas do mundo, daquilo que te prendia, das amarras, das algemas que te prendiam para você não fluir no Espírito de Deus, para você não crescer espiritualmente, para você não desenvolver o seu chamado de Deus. Você vai sair hoje para se despedir. E quando você vai voltar não como uma pessoa ignorante que não sabe por que voltou, porque a Bíblia diz assim, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Você vai sair daqui sabendo o que Deus fez essa noite na tua vida, o que o Espírito Santo colocou no teu coração, e você vai voltar porque você sabe que há uma obra, que há um chamado, que há um trabalho a ser feito, e você é a igreja, você é profeta, você é sacerdote, você é chamado pelo Deus vivo para desenvolver um grande trabalho. Quem crê assim diz amém. E é interessante, irmãos, abra por favor aí no livro de João, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele aqui começa a declarar sobre si mesmo. Jesus é o caminho, diga, ele é o caminho e a verdade. Mas vamos entender isso. Abra sua Bíblia aí em João 8:36. João capítulo 8, verso 36. Primeiro caminho, ele diz, eu sou o caminho. O caminho para quê? Diga em primeiro ponto, o caminho para a liberdade. Assim como Deus libertou Israel do Egito, ele é o caminho para você se libertar do mundo. Você vai sair daqui e vai voltar liberto do mundo. Quem crê? Olha o que diz aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você vai conhecer o caminho hoje, o caminho que liberta. Segunda coisa, diga, Jesus é o caminho para o perdão e a paz. Abra em Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Amém? Versículo de número 36. Diz assim, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o quê? A paz, diga paz, por Jesus Cristo. Então, esse caminho, ele é o caminho da paz, por Jesus Cristo. Bispo, isso quer dizer que quando eu entrar nesse caminho, eu vou ter só paz, eu não vou mais ter problema nenhum na minha vida? Não. A paz por Jesus Cristo. Isaías 1 diz que há uma guerra, uma briga, uma contenda entre Deus e os habitantes da terra.
Oséias capítulo 4 fala a mesmíssima coisa. Em capítulo 1 de Isaías ele diz: os homens não me conhecem. Eu dei tudo a eles, mas eles não me conhecem. Eles conhecem onde o boi pasta, onde o burro come, mas eles não sabem quem sou eu, o Senhor que os fez. Amém? Há uma contenda. E ele diz: os homens estão doentes dos pés à cabeça, porque a sua vida é como uma chaga, porque estão distantes do conhecimento de Deus. Lá em Oséias 4, Oséias vai falar sobre a mesmíssima coisa que Isaías fala, dizendo: e é por isso que são destruídos, porque lhes falta conhecimento. Lá no verso 6. Irmãos, esse caminho da paz em Cristo não é que você não vai ter problema, mas com Deus você vai estar em paz. Com Deus você não vai mais ter problema. Porque você, nesse caminho que é Jesus, você vai saber quem é Deus. Se você está no caminho de uma religião, e essa religião não te propôs, não te colocou, não te deu a possibilidade de você conhecer a Deus, então você está no caminho errado. Há muita gente que diz: eu sou evangélico. Parabéns. Eu sou católico, apostólico, romano. Parabéns. Eu sou espírita. Parabéns. Tem outros que enchem a boca e dizem outras religiões. Muito bem. A pergunta que eu te faço, seja você evangélico, seja de qual for a denominação, inclusive dessa, seja você católico, seja qual for a paróquia, a pergunta que eu lhe faço: você conhece Deus? Você está em paz com Deus? Porque o caminho verdadeiro conduz à paz. Amém? O caminho verdadeiro não te apresenta uma liturgia para você seguir e repetir. Uma oração, uma reza que você vai ter que fazer constantemente. O caminho da paz te faz ser inteligente o bastante para reconhecer quem é Deus e como você deve lidar com a pessoa divina. Como que você deve colocar os seus pés na presença de Deus. Quando a Bíblia diz assim: guarda o teu pé antes de entrar na casa do teu Deus. Não é forte? Quando as pessoas vão entrar na igreja, o que elas fazem? Se ajoelham e oram. Se ajoelham e oram. A maior parte, nem todos. A maior parte se ajoelha e ora. Alguns fazem uma certa reverência quando chega na frente da igreja: Senhor, me abençoe, faz a oração do almoço. Amém. Antes de entrar na casa de Deus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: que se você está no caminho, você vai reconhecer que você, quando levanta pela manhã, quando abre os seus olhos, você já está diante de Deus. E você sabe qual é a importância disso? É que a primeira coisa que você vai fazer é dobrar o seu joelho, é curvar o seu coração e reconhecer o senhorio de Deus e agradecer por mais um dia que você está vivo. Quando você for comer, por mais uma comida que você está comendo. Quando você for para o trabalho, por mais um dia que Ele te deu a oportunidade de trabalhar. Tudo, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Bispo, tem coisas que eu sofro tanto na minha casa. Eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema com meu irmão, eu tenho um problema no meu trabalho, eu tenho um problema na minha faculdade. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque em Cristo você tem paz. Jesus disse: olha, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo vocês vão ter tribulação, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Em outras palavras, você pode ter paz em Cristo, fora dele, jamais. Você nunca vai ter outro motivo para ter paz a não ser este. Todas as vezes que você acorda e você sai ao sol, você está sujeito às mesmas coisas que qualquer pessoa que não é evangélica, que não é crente, que não tem Deus no coração. Você vai ter que suar sua camisa para poder trazer do suor do teu rosto o alimento. Você vai ter que passar por perseguições como todo mundo. Você vai passar por tribulações, você vai passar por tentações. Você não é diferente de ninguém. E aqui eu quero dizer que não é porque nós estamos na igreja que nós devemos pensar que estamos, digamos assim, blindados em relação a essas outras coisas. Às vezes a gente pensa assim: puxa, agora que eu sou crente, agora que eu estou em Cristo, não é mais para eu viver esse tipo de tribulação. Irmão, debaixo do sol, você vai ler isso no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e capítulo 10. Debaixo do sol, todos sofremos as mesmas coisas.
Mas há um conselho lá no capítulo 9 de Eclesiastes. Há muitos anos atrás, eu pensei que eu tinha que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia eu estava com medo de fazer a cirurgia. E aí, eu disse, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Cheguei no shopping da Bíblia, peguei uma Bíblia e disse, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, a loteria do crente. Vou abrir para ver o que é que Deus fala. Abri, deu nesse texto. Diz assim, o que tu tens de fazer, faz logo. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não tem mais nada a fazer. Não tem trabalho, não tem glória, não tem nada. Eu digo, puxa, eu vou morrer. Essa Bíblia não tá legal não, vou pegar outra. Mesmo texto. Essa daqui também, vou pegar outra. Mesmo texto. Eu peguei, gente, diante de Deus, eu acho que foi 7 ou foi 10 Bíblias, no mesmo dia, na mesma hora. Todas deram no mesmo texto. Aí eu fui meditar. No texto e no contexto. E a questão era, todos nós vamos morrer ou ser arrebatados. Mas o que eu tirei daquele texto fundamental, sabe o que é? O que eu tenho que fazer para Deus, o bem que eu tenho que fazer ao próximo, tem que ser agora. Não posso deixar para depois. Amém? Gente, na sepultura não tem mais o que fazer, não tem glória nenhuma na sepultura. Tem gente louca que comete suicídio para dizer... Eu até vi um vídeo de uma mulher que ela... Parece-me que ela traiu o esposo a deixou, e ela pediu perdão, e ele não perdoou, ela foi e atiçou fogo no corpo. Disse, eu vou me matar. E se matou, não sei se morreu, mas se incendiou. Querido, ela morre, e o cara continua vivo. E ele vai arrumar uma mulher e vai casar. E quem morreu não tem glória nenhuma. Sabe como todos vão lembrar dela? Como uma mulher traidora e covarde. Traiu e ainda foi covarde para tentar o suicídio e botar a culpa no outro. Queridos, nós aprendemos que em Cristo nós temos paz para lidar com todas as coisas da vida. Amém? Diga assim para o seu irmão, tenha paz no coração. Diante das aflições. Amém? Diga, Jesus é o caminho da paz. Ele é o único caminho seguro. Lá em João 14:6 diz que ele é o caminho, ele não é um caminho. E lá em Atos, capítulo 4, verso 12, fala que ele é o caminho seguro. Nós entendemos que o caminho seguro, porque ele é pré-organizado, pré-ordenado, predestinado pelo próprio Deus. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, abra comigo aí, Hebreus 10, 19. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e o quê? Vivo caminho. Ele morreu, mas ressuscitou. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem crê assim? Então ele é o caminho, ele é a verdade. E essa verdade que não quer calar, nos traz a possibilidade de mudança de vida. Lá em Tiago, capítulo 1, diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus. E dele não há variação nem sombra de dúvidas. Nós temos que crer que ele é o caminho. Agora, observe ainda uma coisa que o texto fala. Retenhamos, versículo 23, firmes, diga firmes. Retenhamos firmes a nossa esperança. Gente, até onde eu tenho que estar firme? Até onde eu tenho que caminhar firme com Deus? E eu estava lendo sobre isso hoje, e é interessante que eu achei um texto aqui em Marcos. Abra em Marcos capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, disse Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então, até o fim tem uma grande importância dentro da Bíblia. Eu tenho que estar no caminho, e na verdade, não é só hoje não, não é só no domingo não, é até o fim. A salvação, ela é até o fim. A vida com Deus é até o fim. O meu nível de relacionamento com Deus não pode ser uma coisa organizada pelas situações, estruturada pelos momentos. Eu tenho momentos de emoções que podem me conduzir a um choro, a um pranto, e de repente, por uma emoção eu vou até a igreja, e por uma emoção eu vou até a frente, e por uma emoção eu me arrependo de algumas coisas, ou eu sinto uma dor na consciência que me faz ir até a frente, mas quando eu vou para o outro dia, eu viro uma página, esqueço do que eu fiz e continuo uma vida velha. Então essa perseverança no caminho, na verdade, é até o fim. Interessante que quando a gente fala de verdade, alguns dizem, verdade, mas que verdade? Porque eu não conheço a verdade. Lá em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você, quando entra na igreja, você entra para conhecer a verdade, começando de si mesmo, quem eu sou, quem você é, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. A verdade começa a ser aclarada a você. Por que você se tornou uma pessoa egoísta? Por que você é uma pessoa depressiva? Por que você tem sido uma pessoa pragmática? Por que há tantas situações que poderiam ter sido resolvidas de uma maneira mais coerente, mais certa, mais acertada, e você com a sua incoerência, com a sua ignorância, com a sua, digamos assim, falta de sabedoria, você foi da forma mais errada, mais abusiva, mais distorcida e acabou atingindo toda a sua casa, toda a sua família e desestruturando o casamento e desorganizando os seus filhos. Quando você vem à igreja, você é confrontado para conhecer essas coisas. O Espírito Santo começa a te dar a entender quem você é. E mais ainda, quem você tem que ser diante de Deus. Moisés não sabia quem era até o dia que Deus o chamou. Estava Eliseu lavrando, trabalhando, até o dia em que Elias passa sobre ele aquele manto. E a Bíblia diz, vai e volta, porque tu sabes. Agora você conhece a verdade. Quando você voltar no próximo culto, você vai voltar porque você conhece a verdade. Porque você sabe muito bem que Ele é o caminho que liberta, que Ele é o caminho da paz, que Ele é o caminho da salvação. Você sabe muito bem que não há outro caminho, porque Ele é o caminho. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não é todas as religiões que levam a Deus, isso é uma mentira. Irmãos, há uma miscelânea de caminhos, de deuses e de religiões. Há um sincretismo muito forte, há um ideologismo muito forte, um humanismo muito forte que quer conduzir você para fora da palavra. Mas, se você conhecer a verdade vai te libertar. Amém? Então veja, até o fim. Lá em Hebreus 3,6... Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vou ler de novo. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Quem é? Nós. Nós somos a casa de Deus agora. Somos o templo do Espírito Santo. E somos por quê? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se você não tem a fé, a glória da esperança até o fim, você vai titubear no caminho. Você vai ficar pisando fora e dentro. Você vai ficar aquela pessoa fria ou morna. Você nunca vai ser um crente de verdade, um cristão forte. Então ele diz, você tem que perseverar. A sua confiança, você tem que estar confiantemente perseverante, e a glória, ela espelha a presença de Deus. Não é uma vida religiosa a proposta. A proposta é uma vida que glorifica a Deus. Amém? É uma vida que se traduz na glória de Deus. Vamos nós. Lá em Hebreus
no capítulo 3, versículo 14, veja comigo aí, mais na frente. Porque nos tornamos participantes de quem? De Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o que, pessoal? Os vossos corações, como na provocação. Que provocação foi essa? Lá no deserto. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, perseverar até o fim, irmão. Perseverar até o fim. E hoje, você ouve essa palavra. Você não pode dizer, não, eu vou deixar para a semana que vem, para o mês que vem, para quando eu deixar esse pecado ou aquele outro. Sabe? Às vezes você está com uma marra, com uma corrente que diz assim para você, você sabe muito bem que essa palavra é boa, você sabe muito bem que essa palavra ela é de salvação, você sabe que o caminho é esse, mas você não está preparado para esse caminho. Você não está preparado para ir e voltar com excelência. Você não está preparado para desempenhar, para largar, para tirar as coisas que você está tão agarrado a elas. Quem lembra do jovem rico? Quem lembra? Vocês lembram que Jesus falou com ele? Acho que lá em, não sei se é Lucas 10, quando Jesus fala com ele, e ele diz, olha, o que eu faço para ser salvo? Não se tratava de um homem iníquo, não. Era um homem temente a Deus, que seguia as diretrizes da revelação de Moisés, o decálogo. Ele cumpria os 10 mandamentos, entendeu? Ele cumpria as orientações dos sacerdotes. Então ele era um homem religioso, mas ele sentia uma falta dentro de si. Ele disse, mestre, o que eu faço para ser salvo? Eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não adultero, eu não ando me prostituindo. E assim ele foi falando. Eu respeito meu pai e minha mãe, eu honro aos dois, e tal, e tal, e tal. E Jesus disse, muito bem, dissestes bem quanto a tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. E ele disse, o que, mestre? Vai, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Depois me segue. Aí você diz, puxa, gente muito pior do que esse cara sou eu. Porque esse cara cumpre tanta coisa que eu não cumpro. E eu estou aqui na igreja, bato no peito e digo que sou salvo. E Jesus olha para este homem e diz, te falta uma coisa. Por que Jesus fez isso? Jesus estava revelando o que faltava na vida dele. Você sabe uma coisa que a gente tem que ter inteligência para fazer? Em vez de bater no peito e dizer que estamos salvos, é procurar saber o que falta. Esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Quando Deus te revelar o que falta na tua vida para ser salvo, você deve ouvir com atenção. E eu tenho certeza que a pessoa do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, juízo e justiça, já tem falado a você o que você tem que largar, o que você tem que deixar, o que te falta para ser salvo. Eu não sei o que você precisa ouvir mais. Eu não sei quantos textos bíblicos você tem que ler, quantas aulas de escola bíblica você tem que ter. Eu não sei quantas vezes mais profetas vão chegar e bater na tua porta para dizer a você o que você tem que deixar para trás. Sabe qual é a minha indignação pastoral? É que nós estamos aqui num período, escatologicamente falando, o período do arrebatamento da igreja. Nós tivemos aí 550 mil mortes só no Brasil. Milhares de pessoas pelo mundo todo. O mundo parou. Estamos vivendo todos os sinais apocalípticos e vemos uma igreja dormindo. Vemos uma igreja que ainda não entende o seu chamado.
Enquanto Eliseu, só uma capa sobre ele, fê-lo olhar e dizer, e correr atrás e dizer: Senhor, deixa só eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, eu vou te seguir. Quantas palavras serão necessárias para você dizer: Jesus, Senhor, eu vou te seguir a partir de hoje, porque a tua palavra não diz que amanhã, diz em Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, quanto tempo mais, quanto mais pessoas, quanto mais palavras, quanto mais atitudes, quanto mais gestos serão necessários. Irmãos, eu não sei quantos 1000 quilos já caíram na sua cabeça de tribulação, de preocupação, de depressão. Eu só sei te dizer uma coisa: isso aqui basta para você entender o chamado de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Queridos, Jesus é o caminho pelo qual podemos andar sem demora. Nós temos que ser acessíveis a Deus. Nós temos que entender que a leveza do nosso coração está na presença do Espírito Santo em nós. O caminho que jamais devemos sair é Cristo, mas nós ainda estamos agarrados, não sei em que e não sei por quê. Eu vejo muita gente que não tem a percepção que Eliseu teve. Sabe, uma coisa tão simples, uma capa. Pá, eu já sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Que coisa, eu queria aquela capa para mim. Olha, eu ia rebolar em cima da cabeça de todo mundo. Porque eu estou aqui pregando, às vezes eu jogo palavra, e mais palavra, e mais palavra. Eu até brinquei uma vez com os pastores, digo: gente, só falta eu jogar o púlpito, que a palavra eu já joguei todinha. E tem muita gente que entra calado e sai mudo. E por quê? O que é necessário para que você se renda ao Evangelho e se torne salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus? Veja, examine a si mesmo, examine o seu coração, tenha essa evidência, porque até o fim devemos manter a plena certeza da esperança. Até o fim devemos guardar as obras de Cristo na nossa vida. Até o fim devemos confirmar nossa fé. Eu não sei o que aconteceu com muitos, mas o fim ainda não chegou. Estamos no fim dos tempos, mas não é o fim. Estamos no final. Não é o último dia. Pode até ser, né? Pode até ser. Eu sou muito nessas coisas, eu sou muito pragmático. Eu não sei se eu estou vivo daqui a 1 minuto, então para mim o fim é agora. Louco e tolo é aquele que pensa que vai ter mais tempo. Tolo é aquele que diz: não, eu vou postergar minha decisão porque eu sou muito novo e vou ter tempo. Que tempo é esse? A Bíblia chama isso de jactâncias. Eu estou jactando sobre o quê? A minha presunção me leva a uma condição de querer ser dono do tempo, de achar que eu posso mudar amanhã, quando ele diz que a mudança tem que ser agora, tem que ser hoje. O que me leva a postergar algo que não dá para postergar? Eu estou preso aqui junta de bois. Será que meu pai e minha mãe podem me salvar? Ou aqueles bois, ou aquele emprego, ou aquela mulher, ou aquele filho, ou aquele pai? A Bíblia diz: quem não deixar pai, mãe, mulher, filhos e terra pelo meu reino não é digno de mim. Então, o que está me segurando? Eu pergunto para você, o que está segurando você para que você tome a decisão mais importante da sua vida? E uma vida que você não sabe quanto tempo dura. Abra aí, por favor, em Tiago, capítulo 4, para a gente concluir isso. É muito importante. Que coisa forte que Tiago diz aqui. Versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vou ler de novo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você tem amigos no mundo? Aquela amizade é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de quem? De Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Atendei agora, vós que dizei, e aqui eu queria até tocar nesse assunto, porque há muita gente que eu conheço que gosta de julgar os irmãos. É ou não é verdade? Se alguém cai, principalmente no meio evangélico, tem isso. Se cai alguém, não tem gente para levantar, mas para julgar. Você está aqui talvez desviado de alguma igreja, ou até dessa mesma, e você já deve ter ouvido alguém falar mal de você, julgar. E a Bíblia diz que ninguém deve julgar ninguém, porque só Deus julgará todos. Amém? Então não julgue. Eu tenho uma coisa comigo, que eu sempre penso que Deus está tratando com aquela pessoa. E o modo de Deus tratar é só dele, com aquela pessoa. Não sou eu digno sequer de cogitar qualquer pensamento, porque é Deus que está tratando ali. Amém? Deus tem me dado paciência como pastor de tratar pessoas 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem gente que eu estou tratando há mais de 20 anos nessa igreja. Eu conheci essa pessoa jovem, já estou conhecendo ela velha. Eu também era jovem, não sei por que fiquei velho junto. Mas eu continuo acompanhando essa pessoa ou essas pessoas. Eu continuo ali, perseverando com elas, orando, aconselhando, atendendo no meu gabinete. As pessoas continuam sofrendo e eu continuo sofrendo com elas. Elas continuam se alegrando e eu me alegro com elas. E quando elas choram, eu choro com elas, porque a Bíblia manda que a gente faça assim. Mas em nenhum momento, nesses anos todos, eu me achei digno de julgar ninguém. Nenhum momento. Em nenhum momento. Vamos lá. Atendei agora, versículo 13. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Amém? Então o amanhã pertence a Deus. Se Ele quiser, beleza. Se Ele não quiser, você está morto. E aí? O que tu tem guardado pagará pela tua alma? Tudo que você juntou de tesouro nessa terra vai te conduzir para o céu? Eu vi um padre na internet, eu não sei o nome dele, mas quero mandar um abraço se ele estiver me vendo aqui. É um padre moreninho, assim, sabe? Caramba, achei demais aquele padre. Fiquei fanzoca dele.
Porque o cara abre a boca para dizer uma verdade que precisava ser dita dentro da Igreja Católica. Eu não sei se ele ainda é padre depois disso, mas espero que a turma deixe ele por lá, continue pregando isso aí. Ele fala com uma clareza só, dizendo: você que vem à igreja, ouve a palavra e não se converte, está esperando por missa de 7º dia? Você está achando que você vai para um purgatório? E o padre diz: não existe purgatório. Rapaz, eu fiquei tão alegre com aquilo. Graças a Deus que a verdade está sendo dita por um padre. Não existe purgatório. E não tem reza no mundo que faça você pular do inferno para o céu. Se você quer ir para o céu, se converta agora. Agora. Sabe, irmãos, uma verdade, quando é bendita, ela pode transformar vidas. Tanta gente pega e diz assim: quando eu morrer, olha, eu vou ser ruim, vou fazer coisa ruim, vou pisar em muita gente, vou ganhar muito dinheiro, mas no caminho eu vou matar uns, vou trucidar outros, vou humilhar outros, vou deixar sangue pelo meio do caminho, mas lá no final, você vai pegar uma parte do meu tesouro, vai fazer uma baita de uma missa, vai fazer vai levar uma oferta, um sacrifício, ou seja lá o que for, e você vai rezar pela minha alma durante 7 anos. Faça todo mês uma missa para mim, para que eu saia do purgatório e vá para o céu. Tanta gente pensa assim. E tanta gente foi para o inferno por causa disso. Porque uma mentira repetida várias vezes, na mente dos fracos, dos indoutos, se torna uma verdade. E essa mentira já tem séculos. Mas eu vou te dizer a verdade. A Bíblia diz: após a morte, segue-se o juízo. Não tem purgatório. Não tem uma antessala para o inferno ou para o céu. É para lá ou para cá. Vou te contar uma coisa que poucos pastores revelam. Bispo, o que acontece quando alguém morre? Fica dormindo para esperar o juízo? Não. De jeito nenhum. Quando Jesus falou com aquele homem lá do lado dele na cruz, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então, quando você morre em Cristo, você vai para o paraíso na mesma hora. Amém? Então, tem muita gente que vai para o teu enterro porque te ama e tal, gosta de ti, vai chorar. Quando termina o enterro, o caixão desce e vai embora. Vai chorar em casa. E você diz: poxa, ali ficou o fulano morto. Não, ali ficou o corpo dele. Porque se ele morreu em Cristo, ele está no paraíso. E quando eu digo muito melhor do que nós, é porque é muito melhor do que nós mesmo. Mas se ele morreu sem Cristo. Existe um texto na Bíblia que não é parábola. Tem gente que diz: eu vou falar da parábola do rico e Lázaro. Lembra? Não é parábola. Nenhuma parábola diz um nome próprio. E ali diz o nome Lázaro. Aquilo foi uma revelação do que já havia acontecido no passado. Jesus conta uma história, um fato. E o fato que ele contou, que já havia acontecido, é que um homem rico morreu na sua iniquidade, na sua riqueza, na sua ganância, na sua avareza, e ele vai para o local que é chamado Hades. É um lugar que ele foi preparado, nós chamamos de Vale dos Mortos. O Hades, ele antigamente, no Antigo Testamento, a teologia explica que ele tinha dois locais no Hades. O Vale da Escuridão e da Morte, e ao lado o seio de Abraão. Entre eles um abismo muito grande. Quando na morte do rico, ele vai para o Vale da Escuridão e da Morte, o Vale dos Mortos, porque ele morreu sem Deus. E o Lázaro, temente ao Senhor, pobre, miserável, mas temente a Deus, vai para o seio de Abraão. E aquela conversa que aconteceu entre eles, aconteceu lá no Hades. E não há comunicação entre os de um lado para os de outro lado. Havia ali foi revelado por Cristo naquele momento que há o que estava no Hades, mas no Vale da Morte, sendo fogueado por aquele momento, aquele local tão tenebroso, ele pedia água para beber.
Ele pedia que voltasse para revelar aos seus irmãos, à sua família. E todos os seus pedidos foram negados. Ele teve tudo enquanto vivo. Ele teve toda a possibilidade de se regenerar em Cristo, de se ajeitar. Ele teve os profetas, ele teve todos os sinais que Deus deu no deserto para que ele se convertesse. Então não bastasse os profetas, não bastasse os patriarcas, não bastasse Noé, não bastasse Abraão, né? Não bastasse antes de todos eles lá, Enoque, ele teve todos esses exemplos. Lázaro não tinha nada, mas ele tinha um coração temente a Deus. E a Bíblia diz que um vai para o seio de Abraão e outro fica no vale da morte. Bom, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, aconteceu uma coisa muito importante. E eu vou contar para vocês aqui. Hoje não existe mais o seio de Abraão. Não existe. Por quê? Porque o seio de Abraão existia até o dia que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: agora você vai para o paraíso. Acabou o seio de Abraão. Não existe mais esse lugar. Aí você diz: mas bispo, e o povo que estava lá? A Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Lembra disso? Todos aqueles que haviam morrido no passado, não os que estavam lá no vale da morte, mas os que estavam no seio de Abraão, com ele ressuscitaram e com ele foram transladados para o céu. Quem diz amém? Houve naquele dia o arrebatamento daquele povo que estava no seio de Abraão, porque o seio de Abraão deixou de existir. Então nós temos hoje o Hades e temos o paraíso. Bispo, e o inferno? O inferno é chamado Giena. Ele é um local que existe sim, mas não tem ninguém morando lá. Nem o diabo, os seus demônios moram lá. Ninguém. E quem vai morar lá? A Bíblia fala que os primeiros moradores desse lugar será o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores da grande tribulação. São os primeiros que após os 7 anos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o Giena. Amém? Vocês estão entendendo isso? O diabo vai ser lançado lá? Não. Ele vai ser aprisionado. E depois de 1000 anos ele vai ser julgado e lançado lá. Então, nem o diabo vai naquele dia. Só vai o falso profeta e o anticristo. Vocês estão entendendo isso? E todos os seguidores dele. Todos os que receberam a marca da besta. Que está facinho de todo mundo receber. Mas muito facinho. Olha, a tecnologia está super avançada. Eu estava ouvindo que ontem, num programa de TV na Record, mostrando que existem robôs microscópicos que atuam hoje, foram feitos para atuar no sangue, para fazer, ajudar na saúde das pessoas. Aí eu fiquei vendo aquela arrumação e disse: meu Deus do céu, como está avançada as coisas. E as pessoas estão sujeitas, sim, à marca da besta. Mas não duvide, essa não vai ser a única e última pandemia. O período dos 7 anos vai ser de muita morte, de muita perseguição, de muitas doenças, de muitas pragas. E é claro e evidente que a marca da besta deve ser algo de muita tecnologia para poder sanear o problema também de saúde das pessoas. Não vai ser só um identificador, não vai ser só uma forma de você dizer onde está, entendeu? Ou como comprar e vender apenas. Não. Vai ser algo que vai ser implantado nas pessoas também para ver a saúde delas. Entendeu? Para mostrar se você está doente. Um médico de longe, de outro país, ele pode pegar e ver como é que está a sua saúde através dessa tecnologia da marca da besta. Então, muita gente, para não morrer, para não perder o emprego, para não passar fome, para poder receber a ajuda do governo, vai receber a marca da besta. Infelizmente, vai. Eu fico triste quando eu vejo muitos cristãos fazem fila para receber R$150. Eu fico pensando, meu Deus, se R$150 já põe esse menino na fila, imagina quando o anticristo disser: quem receber a minha marca, vai receber R$2.000 de crédito.
Você acha quanta gente vai ficar na fila? Você vai poder comprar no shopping com R$2.000. Entendeu? Eu vi isso numa novela, achei tão interessante, novela que passou Apocalipse na Record. Recebi a marca, tinha R$2.000 de crédito na conta. Assim que recebia, eu disse, caramba, e é que não é, vai ser assim mesmo? O cara não tem nada, tem dinheiro nem para comprar um refrigerante, nem um bombom, nem um piper. De repente cai R$2.000 na conta dele. Se ele hoje entra numa fila no sol quente por R$150, imagine por R$2.000. Imagine isso. Você já pensou como vai ser fácil colocar a marca da besta nas pessoas? Alguém chega e diz assim, você quer essa empresa ainda? Receba a marca. Quer seu emprego ainda? Receba a marca. Quantas pessoas não vão fazer isso? E a Bíblia diz em Apocalipse, todo aquele que receber não terá salvação. Não terá salvação. E eu já sei por quê também. O segredo é mental. Os senhores do mundo, eles controlam a mente através dessa tecnologia. Então, quando a pessoa receber, não vai ser algo, sabe, que só vai dizer onde você está, ou como, o quanto você tem para comprar e vender, ou como é que está a sua saúde. Eles prometem que pessoas bipolares vão ficar normais. Vão ser controladas para não terem aquelas reações absurdas, né? O bipolar, uma hora ele está rindo para você, outra hora ele fecha a cara, você não sabe se ele vai lhe matar ou esfolar. É o bipolar. Irmãos, essa tecnologia avançada é para curar bipolares. Se cura um bipolar, se controla a reação mental de uma pessoa, claro e evidente que isso vai controlar também decisões, ou não. Que eles vão poder provocar tristeza e alegria. Essa tecnologia vai dar a você reações de raiva, de ódio, vai sugestões. Então, a Bíblia diz que o pai vai contra o filho, vai trair o filho vai trair o pai, que um vai perseguir o outro nesse período. Então, quem não recebeu a marca vai ser perseguido por um familiar que recebeu. E você vai dizer, mas não pode, é meu sangue. Mas aquele sangue agora já não é mais o mesmo. Quando receber a marca, vai ser controlado. A palavra controle, se você for observar nas mídias sociais, ela é uma marca. Controle. O que eles querem de fato é controlar as pessoas. E isso já está acontecendo. Então, queridos, o que nós esperamos? Eliseu bastou uma capinha e ele disse, eu vou te seguir. O que você está esperando no final dos tempos? Vai juntar que tesouro? Vai juntar que tesouro? Tem uma propaganda nos Estados Unidos agora que diz o seguinte, é uma música, diz o seguinte, fique feliz, você não tem mais nada. Fique alegre, tudo agora já não é mais seu. Você agora vai ser ajudado pelo governo mundial. Olha que isso, está vendo? Então, você não vai ter direito de propriedade. Já estão estudando a forma para que as pessoas elas não queiram mais, não aceitem mais viver de forma como estão vivendo. Então, hoje você sofre pelo que tem e pelo que está faltando. Eles querem fazer as pessoas viverem num nível onde ninguém é dono de nada e o Estado dá tudo para todos. E as pessoas já estão aprendendo isso, então, porque elas não têm, muitas vezes, nem como trabalhar, tem que ficar em casa, mas o Estado está dando salário, está dando uma manutenção. E as pessoas estão sendo doutrinadas para aceitar essas coisas. Eu vi um coral gay de uma emissora de LGBTs, não sei se é Califórnia, não sei qual é o estado americano. Eles têm um canal de televisão e eles são um coral e eles falam abertamente sobre como eles estão implantando a ideologia de gênero nas casas, na vida das crianças. Eles estão ganhando as crianças e dizem, vamos alcançar vocês também, papai e mamãe. Todos vocês vão entender e aceitar a ideologia de gênero. Estão vendo? Então, aí, bispo, por que hoje tudo é homofobia? Por que ninguém pode... Você pode
falar qualquer coisa, menos que um gay é gay. Se você disser que é gay, usar um outro nomezinho aqui no Ceará, usa outro nome, você já está sendo homofóbico. É ou não é verdade? Você não pode dizer que um gay é cristofóbico, né? Quando ele diz, eu não gosto de crente, não gosto de evangélico, não gosto de cristão. Cristofóbico. Se você disser, todo mundo ri. Mas do contrário, se eles disserem que você é homofóbico, o que está acontecendo? Eu vou te explicar. É que os últimos dias serão como Sodoma e Gomorra. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? A sodomia é um pecado que é a relação entre homem e homem, ou homem e mulher, de maneira anal. Esse era o grande pecado de Sodoma e Gomorra. Então, a homossexualidade, ela tem por sexo o anal. E aí, a prática homossexual daquelas cidades de Sodoma e de Gomorra, ela era tão destruidora, tão abusiva, que Deus destruiu aquelas duas cidades. E a Bíblia fala que o período do arrebatamento da igreja é similar àquele período. É similar também ao período de Noé. O pecado da época de Noé cheirava mal às narinas de Deus. E no período do arrebatamento, a sodomia estaria em alta. Irmãos, o que mais está em alta no mundo todo, pelo amor de Deus? Isso tudo está acontecendo porque é final dos tempos. O que você precisa mais? Qual é a capa que tem que ser jogada em você, pelo amor de Deus, para você chegar para mim e dizer, bispo, chega, eu vou seguir Jesus a partir de hoje. Amém?